Boa noite a todos. É muito gostoso podermos ter esses momentos juntos, trazendo um pouco mais desse aprendizado, dessa vivência que é tão importante em nossas vidas. Nesse instante, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, a oportunidade de estarmos partilhando com Ele e com toda a espiritualidade dessa troca tão importante para todos nós, onde existem ensinamentos que nos encaminham para a vivência dos valores do Cristo, os verdadeiros valores para as nossas vidas. Que assim seja. Bem, hoje à noite eu gostaria de conversar um pouquinho sobre 3 tópicos importantes, que se chama determinismo, fatalismo e livre-arbítrio. Se a gente for ver em Gênesis, Allan Kardec, ele explica que há diversas categorias de mundos conforme a evolução dos seres vivos. E como o progresso da inteligência não anda de braços dados com o progresso moral. Essa é a grande oportunidade de entender que muitas vezes a pessoa evolui intelectualmente, tecnicamente, mas moralmente ela não caminha. Então, esse processo é um processo que depende muito dos valores que cada um coloca em suas vidas. Por isso que quando a gente tenta aprender os valores do Cristo, a gente vai se adequando a essas situações para que a gente consiga evoluir nas nossas condutas, nos nossos pensamentos, na nossa relação com os nossos irmãos na caminhada. Então, quando o globo, o mundo, né, onde os homens habitam, eles evoluem intelectualmente, mas não moralmente. Então, num determinado momento, vai existir a divisão daqueles que realmente continuam, porque estão se esforçando, trabalhando, lutando, para que mudem as suas condutas, e aqueles que evoluíram intelectualmente ou tecnologicamente, mas não evoluíram moralmente. E aí nós vamos ter aquilo que o Cristo falou, que os mansos herdarão a terra e haverá separação entre o joio e o trigo. Isso que quer dizer que vai haver, nós não teremos um julgamento, né, em que serão separados os bons e os maus. Na verdade, o processo de evolução que nós estamos vivendo hoje, da Terra e de todo o processo evolutivo, ele automaticamente chegará um momento em que aqueles que não estão em condições morais não conseguirão mais partilhar com aqueles que estão se esforçando no bem. Então, existirá uma mudança, como na Gênesis, que nós falamos logo no início, para outra categoria de mundo, para ser uma categoria compatível com o nível evolutivo que a gente vai ter em cada caminhada, em cada momento das nossas vidas como espírito. Deus, portanto, ele se comporta como um pai que nos instrui, nos dá mais liberdade de ação à medida que demonstrarmos ter responsabilidade para agir. Se a gente usar um exemplo típico, né, nós vamos ver que aquelas pessoas que trabalham, que têm responsabilidade, que assumem, vestem a camisa, a gente acaba soltando um pouco mais as coisas, porque a gente tem confiança na pessoa, responsabilidade, mostra para os outros que existe um processo que você pode participar mais efetivamente dessa convivência, porque o outro está demonstrando ter responsabilidade. Imagine que cada vez que a gente mude a nossa conduta, a nossa postura, os nossos pensamentos, né, os nossos irmãos espirituais vão nos dando mais oportunidades de poder executar determinadas tarefas.
né? Então, é por isso que nós tanto falamos do esforço que cada um de nós tem que ter para que a gente seja visto pela espiritualidade cada vez mais com essa condição de que poderemos ser usados, eles podem contar com a gente para aquela tarefa que são compatíveis com a nossa condição evolutiva, né? E a gente conclui disso que livre-arbítrio é a liberdade de escolha que temos dentro das limitações que nos impomos por falta de responsabilidade ou amadurecimento. Então, vejam, à medida em que nós temos condutas erradas, temos posturas erradas mentais, espirituais, a gente mesmo cria as limitações e, por isso, as dificuldades da gente ter o livre-arbítrio cada vez mais amplo. Ele é limitado porque nós mesmos impomos algumas barreiras para nós, né? Então, o apóstolo Paulo, ele coloca algo que a gente sempre lembra, que tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos convêm. E o que ele pretendia com isso era justamente mostrar a importância da liberdade de escolha dos nossos atos, pensamentos e palavras. Então, veja, a partir do momento em que a gente consegue escolher caminhos melhores, pensamentos melhores, valores melhores, a gente atua de uma maneira melhor, a gente está fazendo escolhas para uma evolução diferente, uma evolução que seja compatível com as nossas atitudes, certo? Então, nesse momento, a gente pode começar a conversar sobre algumas coisas que a gente sempre ouve, né? Sobre provas, expiações e outras coisas que são muito importantes serem definidas para a gente poder entender. Provações ou provas são escolhas do espírito, feitas para passar, resgatar e evoluir. Não tem necessariamente nada a ver com atos que fizemos em outras encarnações. Então, quando eu estou no plano espiritual, eu assumo determinadas situações que eu gostaria de passar e de fazer, em que eu escolho. Sou eu que determino para mim, dentro da minha caminhada, e aí nós teremos as provas, tá? Que não necessariamente tem a ver com alguma coisa que aconteceu em encarnações passadas. São escolhas minhas. Então, por exemplo, eu tive uma atitude que foi ruim para com determinada pessoa e eu escolho, dentro dessa minha nova jornada encarnatória, fazer um papel de ajudá-la, protegê-la, de me redimir do meu erro, mas eu escolho, certo? Então, isso é prova. Expiações. Colhemos hoje o que plantamos ontem, em outras vidas. Então, toda dificuldade, problema, doenças provenientes de atos errados que fizemos em outra vida passada. Então, a expiação é uma consequência de escolhas erradas, de atitudes erradas que tomamos num determinado momento, em que numa outra oportunidade reencarnatória, eu terei que resgatar, eu terei que passar por ela no intuito de aprender, no intuito de evoluir. Mas elas serão um resgate, porque eu agi de maneira errada, que eu fiz determinadas atitudes erradas e que agora ela passa a ter um peso de aprendizado, de renovação, de ser ressignificado aquele meu ato na outra vida. Então, isso é expiação. Bom, a palavra fatalismo, né, no dicionário, diz o seguinte: fatalidade é a força que predispõe irrevogavelmente os acontecimentos, o destino.
Então, é uma força que predispõe irrevogavelmente os acontecimentos. Não quer dizer que fatalidade seja bom ou seja sempre ruim, porque o nome em si nos dá sempre a conotação de que fatalidade é algo que seja ruim, né? Então, ela pode ter um cunho, né, de participação dentro do seu destino, mas que não necessariamente não é ruim, tá certo? E o que chamamos fatalidade, ela existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova. Então, fatalidade está ligada diretamente à escolha da prova que eu escolhi. Isso é fatalidade, tá? A fatalidade só pode existir em relação às provas físicas, como certas doenças e acidentes que se não conseguem evitar. São situações, né, que eu realmente criei para poder ter dentro da encarnação. Então, elas só são situações físicas, certo? Nunca, porém, com relação às provas morais. E nós vamos ver mais para frente o porquê dessa colocação. Então, fatalidade está ligado às escolhas que eu fiz antes de reencarnar como provas. Determinismo é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. O que quer dizer determinismo? Quer dizer, à medida em que os espíritos são criados simples e ignorantes, eles não têm condição de fazer escolhas. Então, o processo desses espíritos, numa condição sem razão, sem conhecimento, será todo o processo reencarnatório dele como que uma determinação do que deve e o que pode acontecer para ele. Então, ele praticamente não vai ter escolhas. Então, isso é o determinismo. Quando a gente fala para espíritos superiores, não existe determinismo absoluto. Quer dizer, à medida que um espírito evolui, ele passa a ter capacidade de escolha, de conhecimento, evolução, e aí o determinismo passa a não ter uma atuação. E sim, o livre-arbítrio passa a ter um peso maior da reencarnação. Evidentemente, os instrutores espirituais, eles referem-se aí a provas físicas. Porque no que toca a provas morais e as tentações, o espírito é sempre senhor de ceder ou resistir, visto que Deus lhe conferiu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Então, à medida em que a gente começa a ter condição de escolher, eu passo a fazer opções diferentes para o meu sofrimento moral, para minhas tentações que eu acabo sofrendo durante a vida. Eu tenho a oportunidade de fazer escolhas. Eu quero, eu não quero, eu não aceito, eu melhoro, eu busco outra saída, né? Diferentemente do que a gente está falando de determinismo, que são situações de provas físicas, né? Então, são aquelas situações graves que são determinadas por o espírito passar, que não tem muita escolha. Tá? Então, existe diferença entre determinismo e fatalidade? Sim. Qual que é a diferença? Determinismo é um sistema filosófico que nega ao homem o direito de agir livremente, isto é, de acordo com a sua vontade. E fatalidade? Existe unicamente pela escolha que o espírito, ao encarnar, fez desta ou daquela prova. Então, o determinismo é algo que vem determinado para a nossa vida reencarnatória, que não tem mudança. Não sou eu que determino. É uma determinação que vem com uma preparação para a minha reencarnação.
E ela cabe muito bem aos espíritos mais inferiores, que não têm escolha, não têm livre-arbítrio. Já a fatalidade, ela é diretamente ligada àquela condição que eu fiz de escolha como provas. Então, ela está ligada a essa condição. E aí a gente entra naquilo que a gente ouve muito, né? Sobre karma, que é justamente a consequência do uso desse livre-arbítrio, que é o resultado dos atos, pensamentos praticados pelo espírito, que pode ser bom ou ser ruim. Então, veja, nós temos várias condições aqui para a gente poder analisar e entender o que realmente importa dentro da evolução do espírito. Então, na condição que a gente vai criando conhecimento, razão, vai tendo oportunidade do raciocínio para poder saber o que é bom, o que não é bom, e escolher, a gente aumenta a situação de um determinismo absoluto para uma condição de livre-arbítrio e algum determinismo, até que o espírito superior ele tem só o livre-arbítrio. Na doutrina espírita, a gente não consegue usar o karma como uma forma de entendimento. E sim, a gente usa a lei de causa e efeito. Ou lei de ação e reação, que é a mesma coisa. A lei de causa e efeito, ela é irreversível, porém não fatalista. Bom, o que quer dizer isso? A lei de causa e efeito, a gente consegue entender que é aquilo que eu fiz, certo? E que eu tenho que passar novamente por aprendizado. Então, eu vou passar por ela. Então, ela volta a agir sobre mim, certo? Para que eu tenha um aprendizado, para que eu tenha uma mudança da minha atitude. Por que ela é irreversível? Quer dizer, eu fiz, eu errei, ela vai ter um resgate, que é educativo, mas ela vai ter um resgate irreversivelmente, ela vai acontecer obrigatoriamente, tá certo? Mas por que ele coloca que ela não é fatalista? Lembre-se que a fatalidade está ligada às escolhas que eu fiz como provas, e não simplesmente a situação do que eu errei e sou obrigado a resgatar. Tá? Lei de causa e efeito está ligado a resgates, certo? Então, a situação de expiações, que são erros e acertos numa outra oportunidade, como oportunidade de aprendizado. Então, dentro disso, ela não é fatalista, tá? Por causa disso, porque eu não escolhi aquela passagem. Foi a ocorrência, foi a minha atitude, e eu acabei tendo que passar por uma nova situação para resgatar o meu erro do passado. Então, livre-arbítrio é a faculdade que o espírito tem de pensar, escolher e agir. Ela amplia-se com os valores da educação e da experiência. Sem o livre-arbítrio, nós seríamos como máquinas, como robôs. Tá? Aí nós vamos imaginar o que é o determinismo lá atrás. Quer dizer, eu não posso escolher nada, eu tenho que passar uma vida sob uma determinação de uma ocorrência reencarnatória sem a minha escolha, que é o que nós aceitamos, que o espírito que não tem capacidade ainda evolutiva, ele vai ter uma reencarnação que vai ser colocado o que é melhor para ele. Ele não escolhe nada. À medida em que eu evoluo, eu passo a ter escolha. Então, eu posso escolher até uma prova para eu poder passar, certo? Para poder ajudar, mas é uma escolha minha. Então, já começa a mudar isso por intermédio da educação, das experiências que a gente teve, certo? E da evolução moral que a gente vai tendo ao longo das reencarnações. Então,
o livre-arbítrio ele é progressivo e relativo. Ele evolui do determinismo físico à medida em que a consciência se desenvolve. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que os espíritos que são criados simples e ignorantes, eles vêm como aquelas criancinhas que vão para uma escola para brincar, mas elas não escolhem nada. A professora faz todo o processo para que ela possa ter a atividade, possa ser estimulada, mas elas não escolhem. Então, essa é a figura do determinismo, tá? Quem dá a diretriz da encarnação não é o espírito, e sim os espíritos que projetam esse processo evolutivo para ele. Então, para a gente entender que o livre-arbítrio ele é progressivo e ele vai se tornando menos relativo, né? Ou ele vai sendo relativo à medida em que a gente perde o determinismo, a gente aumenta a nossa capacidade de conhecimento e a gente alcança, como espírito superior, a liberdade de toda a escolha, de tudo aquilo que deve ser feito. Porque eu sei, como espírito superior, aquilo que é o melhor a ser feito. Então, essa é a visão que a gente tem que ter nas diferenças desses tópicos que estão sendo colocados. Então, crescendo a razão, aumenta a liberdade de decidir. Os padrões fixos de comportamento cedem lugar à opção inteligente. O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Às vezes as pessoas colocam, né? Ah, não, mas eu escolhi toda a minha encarnação. E não é sempre assim que funciona, né? Nós vamos ver ainda um pouco mais para frente que, na verdade, a gente é ajudado nas nossas escolhas para que a gente se programe. Dentro de dos tópicos que eu procurei, ele faz uma colocação que eu acho que é muito importante para a gente entender. Livre-arbítrio, mais do que fazer o que se quer ou o que se gosta, consiste em fazer o que se deve. Vou repetir. Livre-arbítrio, mais do que fazer o que se quer ou o que se gosta, consiste em fazer o que se deve. Aí a gente entende o porquê que a gente está falando que o espírito simples e ignorante, ele tem determinismo. Ele não sabe muito bem o que é importante fazer, porque ele não tem valores ainda dentro do processo interior dele, dessa jornada. E à medida que a gente evolui, a gente passa a entender que eu não preciso fazer só as coisas que eu gosto ou que eu quero, mas eu preciso fazer aquilo que deve ser feito. Então, o espírito evolui em termos morais, em termos espirituais, no sentido amplo da palavra, e ele começa a fazer as coisas em benefício do todo, e não mais do que ele gosta, do que ele quer. Então, isso eu achei muito bonito, é um termo assim bacana para a gente poder entender que um espírito superior, ele não pensa mais nele como individualidade, ele pensa no todo. Então, ele vai fazer aquilo que deve ser feito, aquilo que é importante, aquilo que é necessário para ajudar a caminhada de todos, e não dele. E uma outras coisas que também são bem bacanas a gente entender, que hoje o nosso livre-arbítrio ele pode ser comparado a um presidiário, que tem a liberdade total dentro das 4 paredes da cela. Ele não tem liberdade fora da cela. Ele tem liberdade porque o conhecimento dele ainda é limitado, é muito pequeno, ele não consegue fazer escolhas que possam ir além de um espaço ainda muito curto. Então, o nosso livre-arbítrio, no nível em que nós nos encontramos hoje, né, num plano de provas e expiações, é óbvio, né, na quantidade, na média de pessoas, né, de espíritos encarnados, nós não estamos falando dos extremos. Tem espíritos de grande condição aqui hoje encarnados que têm um livre-arbítrio mais amplo, tá?
Então, a média dessa condição que nós nos encontramos hoje em provas e expiações é muito parecida com um prisioneiro que dentro da sua cela tem um livre-arbítrio, mas ele não vai além das paredes da cela. O que o Espiritismo nos ensina com relação à condição evolutiva do espírito? Que o espírito não retrograda. Então, o que ele aprendeu, aonde ele conseguiu alcançar, o degrau da escada que ele conseguiu subir, ele não volta, né? Existem algumas filosofias que falam sobre a metempsicose, que você poderia reencarnar como um animal. Nós não acreditamos nisso, a doutrina espírita não acredita nisso, porque sabe que aprendizado, aprendido, né? Aquilo que foi aprendido, na verdade, fica estável. A gente não volta em condições evolutivas em encarnações seguintes. A gente só caminha no sentido para frente. Ou nós podemos estacionar. Numa encarnação, eu não tive nenhuma evolução. Então, eu estaciono, eu paro o meu crescimento espiritual, tá? Então, existia até uma pergunta do Livro dos Espíritos, a 847, que faz a colocação justamente daqueles espíritos que vêm numa encarnação sem condições mentais de raciocínio ou numa condição limitada no corpo físico, uma doença que o limite, né? Como é que eles ficam em termos de evolução? Eles estacionam. Eles perdem aquilo que eles adquiriram? Não. Na próxima encarnação, eles partem no mesmo nível que eles já alcançaram naquela encarnação. E aquele momento em que eles estão com as limitações físicas no corpo físico, eles mantêm estável aquele aprendizado anterior. Tá? Então, é uma pergunta 847 que diz exatamente esse processo da gente manter o que nós já alcançamos em termos de evolução. A outra coisa é que o nosso anjo da guarda, ele não irá lhe privar de dores no caminho. Ele não irá facilitar a sua vida no sentido de tirar os obstáculos, né? Porque a atribuição do benfeitor espiritual é de guiar a gente, é de inspirar a gente, mas o dever de ser realizado compete a cada um de nós. Então, o processo de evolução, ele está muito ligado à capacidade da gente se esforçar para alcançá-lo dia a dia, encarnação e encarnação. Certo? O caminho do crescimento tem o esforço. E daí a gente tem aquele ditado que diz que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, dentro dessa visão, a gente precisa entender que todo o trabalho de crescimento, de aprendizado, de mudança, é exclusivamente de cada um de nós. Por mais que nós tenhamos ajuda espiritual, né, principalmente do nosso anjo da guarda, né, os nossos mentores, nós não teremos as dificuldades sendo retiradas ou afastadas de nós, ou eles vão diminuir as nossas dores. Eles estarão nos ajudando sempre, no sentido de que a gente tem a capacidade de aprender, de crescer e de evoluir. E Humberto Roden, ele diz uma coisa que é muito bacana, que eu achei, que Deus nos fez o menos possível para que nós nos fizéssemos o mais possível. Eu achei muito bacana, porque é uma frase simples para a gente entender que tudo depende de nós. Nada depende da espiritualidade ou de quem está à nossa volta, né? Porque é um trabalho muito pessoal. Cada um tem a sua capacidade, tem a sua vontade. Eu costumo brincar que cada um tem um tamanho do pé, né? Ele calça 33, não adianta eu pôr um sapato maior, porque ele não vai andar mais rápido. É o tamanho do pé dele. E o passo a passo só depende das nossas escolhas. Ser o próprio redator e personagem principal
nos leva a concluir que somos responsáveis diretos por cada ato e cada cena que participamos. No palco da vida, né, somos nós que criamos o enredo, somos nós que somos o ator principal, somos nós que faremos o ato seguinte da peça. Dr. Hauer falava para nós uma coisa que eu achava fantástico. Estamos jogando numa partida de xadrez. E a próxima jogada é nossa. Somos nós que vamos jogar a próxima. Então, nós temos que saber o que nós vamos fazer. Como é que a gente ganha essa partida? Nós sabemos que a mudança espiritual depende dos nossos valores, de tudo aquilo que nós estamos tentando buscar para alcançar entendimento e viver isso no nosso dia a dia, né? Então, esse grande palco da vida, na verdade, ele está diretamente ligado ao que nós queremos. Nós produzimos a cena. As atitudes que foram tomadas eram equivalentes ao grau de compreensão e percepção que tínhamos na época. Isso eu acho importantíssimo. Tem pessoas que se recriminam, que se martirizam, que se destroem por atitudes que tomaram atrás, um tempo anterior ao conhecimento que elas adquiriram. E por isso elas acham que não têm o direito, não têm a proteção, não podem tomar determinadas posições novas na vida, porque elas têm uma marca de um erro que cometeram. Mas vejam, naquele momento eu cometi o erro com uma capacidade de entendimento e uma capacidade de enxergar completamente diferente. Se eu tivesse, nesse momento, com essa capacidade, talvez eu não fizesse aquele erro. Então, é importante que as resoluções, as escolhas foram tomadas num momento em que o teu grau evolutivo de compreensão e a percepção era, na época, diferente. Então, isso é muito importante para todos nós. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que o meu erro do passado deve ser perdoado por mim. Deve ser olhado com carinho, com respeito, porque naquele momento era aquilo que eu enxergava, era aquilo que eu entendia, certo? E hoje eu posso ver diferente e fazer uma história diferente, fazer um ato diferente, fazer um pensamento diferente. Então, no estado da erraticidade, os espíritos, eles planejam certos aspectos, né, de uma futura reencarnação, mas frequentemente auxiliados por espíritos protetores. Porque a gente acha que a gente vai dar conta de chegar aqui e fazer o máximo. E, na verdade, a gente volta, muitas vezes, né, e não consegue dar conta do tamanho das escolhas que a gente fez. Então, neste momento é que a gente tem o auxílio de amigos espirituais que vão nos dando a capacidade de entender que isso é muito, ou isso é o necessário, ou aquilo vai ficar pesado. Então, eles também nos ajudam a preparar essa reencarnação, mesmo que a gente escolha voltar e fazer um outro caminho. E a lei, né, ela pode ser flexibilizada, quer dizer, ação e reação, né, ela tem um peso necessário para que eu possa ter o entendimento e o aprendizado daquele fato. Mas e se eu me educar, certo? Se eu mudar a minha situação, aquilo precisa ser naquela mesma intensidade? Então, veja, o que é importante para eu entender que isso pode mudar? Arrependimento, expiação e reparação. São 3 condições necessárias para que a gente possa apagar ou minimizar as consequências de atos errados que nós cometemos. Então, quando eu me arrependo, quando eu faço, né, o caminho para tentar reparar aquilo, isso ajuda a diminuir até a tirar aquela marca que eu tinha de necessidade evolutiva. Então,
o processo pode ser flexibilizado de uma maneira melhor para que eu aprenda de uma maneira melhor. Então, tem até uma historinha que eu já contei e acho que é importante a gente sempre lembrar, que uma determinada pessoa iria reencarnar e tinha como necessidade nessa vida de passar por algumas situações. E ele nasceu, cresceu, evoluiu, trabalhou muito o aprendizado dos valores que ele tinha, ele se dedicou à doutrina espírita, atuou com a parte da caridade, fez muito na sua vida. E num determinado dia, trabalhando, ele acabou perdendo o dedo numa serra. E aí, quem o conhecia ficou penalizado, falando, puxa, como pode uma pessoa tão boa, né, tão trabalhadora, tão séria, acontecer isso com ele? E à noite ele foi para o centro e acabou comentando com o mentor a sua indignação por aquele fato, porque ele se sentiu desprotegido. E aí o mentor virou para ele e falou, meu irmão, com todo o seu trabalho, com todo o seu esforço, com toda a sua mudança, dedicação ao próximo, você acabou perdendo o dedo, mas nesta encarnação você veio para perder o braço. E o seu mérito diminuiu a intensidade da perda, por sua atitude e pelo seu trabalho. Então, veja, é possível que eu possa minimizar as minhas necessidades do ação e reação, né? Quando eu atuo de uma maneira boa, quando eu exerço uma atividade completa de amor e de caridade. Então, quanto mais a gente seguir os impulsos e gostos intuitivos, aqueles ditados pelo coração, mais desenvolveremos os dons inatos, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, quanto mais eu estiver vivendo por sentimentos, né, intuitivos de amor, de auxílio, de paz, eu posso minimizar as necessidades reencarnatórias que eu trouxe para essa vida. E o importante é que a gente precisa passar pela vida de uma maneira intensa e atento, porque olhos distraídos não captam a paisagem. Tudo que está à nossa volta serve como aprendizado, como oportunidade de crescimento. Então, a gente precisa estar no aqui e agora intensamente, viver o dia e as relações e as situações de maneira clara, de maneira ativa e intensa, para que a gente possa absorver todo o ensinamento e toda a necessidade que a vida nos traz. Mudar o panorama das nossas ideias é reescrever o próprio roteiro da vida. A mente é capaz de realizações para que as nossas disposições mentais e emocionais possam nos adequar a essa situação espiritual. Às vezes a pessoa reclama e diz que já não tenho mais tempo para mudar. E a gente sempre ouve que nunca é tarde para a gente analisar, rever a nossa postura. São atitudes importantes para que um dia a gente conquiste o equilíbrio interior e a superação dos nossos próprios limites, que só dependem de nós. Quando a gente olha para os nossos irmãos, que são expoentes dentro da nossa religião, e vê como eles alcançaram limites completamente a mais do que a grande média de todos os irmãos e alcançaram o seu melhor, a gente vê que também todos nós temos a possibilidade de poder alcançar. Então, é importante que a gente lembre sempre que os tópicos que foram falados aqui hoje, eles são simplesmente tópicos para a gente entender. Mas, quando a gente os entende, a gente vê que todos nós temos a mesma oportunidade e capacidade de poder vencer a nós mesmos, pois nessa vida o mais importante e a maior luta é conosco mesmo, com os nossos erros,
com as nossas limitações, com o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e assim nós estaremos realmente nos superando para nos aproximarmos cada vez mais do caminho e os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado. Nesse instante, nós vamos agradecer a oportunidade que nos foi dada, pedindo a Jesus que abençoe a todos, amparando, ajudando, levando a paz e a sua luz, para que cada um consiga encontrar o melhor caminho para se aproximar dele. Que assim seja.